Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 14/9, estamos iniciando aí novamente uma semana e iniciando aí nossos trabalhos aí voltado à disciplina de funilaria e pintura. Hoje vamos estar falando aí um pouquinho aí sobre, dando uma introdução aí a processos de soldagem, né? Então a gente vai abordar aí 3 ou 4 processos, né? Vamos falar na teoria e quando vocês retornarem aí ao Senai, estaremos aí fazendo essa parte prática de soldagem, né? Então, sendo assim, eu vou compartilhar a tela com vocês, lembrando que a qualquer momento aí vocês podem me interromper, né, para fazer alguma pergunta. Também é importante a participação de todos, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai conversando. Apareceu para vocês aí, pessoal, sistema de funilaria e pintura automotiva? Apareceu. Joia. Tá. Eu pergunto para vocês porque às vezes pode ser que não compartilhe a tela e eu fico falando aí perdendo tempo, né? Então vamos lá. Estou falando aí sobre soldagem, né, pessoal? A soldagem, ela é amplamente utilizada na fabricação e recuperação de equipamentos, estruturas e peças industriais. É o processo de junção de materiais, né? Estamos falando aí de soldagem, está relacionado com fusão, né? Fusão de um material com o outro para que ele se torne aí uma única peça só, né? Então, particularmente os metais de maior importância do ponto de vista industrial. A soldagem ela é empregada tanto nos menores componentes eletrônicos quanto em estruturas e equipamentos de grande porte, como pontes, navios, vasos de pressão e voltada aí principalmente para a área automotiva. Então vocês já tiveram lá no primeiro período lá o processo de soldagem, né, pessoal? Já tem um pouco do conceito lá, onde vocês utilizaram lá estanho, né, o ferro de solda, o estanho, o machadinho, e entre outros, né? Então hoje a gente vai estar falando aí sobre tipos de solda, como por exemplo, né, processo de soldagem da oxiacetilênica, processo de soldagem com eletrodo revestido, que é a solda elétrica aí, popularmente dito como solda elétrica, processo de soldagem TIG e MIG-MAG, né? Então são os 4 processos aí mais importantes e mais utilizados dentro aí da área automotiva, né? Então, como vocês bem sabem, já foi falado para vocês lá em estrutura, monobloco, etc., né? Que a carroceria do veículo, ela não é uma carroceria rígida, né? Uma estrutura única só, né? Um bloco quadrado. Mas ela é uma junção de várias peças, né? E sobre essas peças aí é aplicado aí, né? Os pontos de solda para que possa unir aí as partes, né? E vir a formar aí longarinas e as estruturas dos veículos, como portas, laterais, assoalho, teto. Então tudo a estrutura toda do veículo é montada através do processo de soldagem, né? O processo que é utilizado aí para fazer aí o processo de ponteamento das peças do veículo, laterais, etc., é o processo da MIG, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, por enquanto, a gente vai aí estar abordando aí a oxiacetilênica, né, que ela é a solda de oxigênio, que muitas vezes falam, né? Por que solda de oxigênio? Porque ela utiliza 2 cilindros, né? Um cilindro de oxigênio e outro de acetileno, né? Então a mistura desses 2 gases aí, né, vai ter aí, eles vão inflamar, né, e vão gerar aí uma tocha, né, uma forma aí de aquecer os materiais, né? A solda oxiacetilênica também ela é utilizada aí para dar calor, por exemplo, numa peça. Nós falamos aí nas últimas aulas, né? A gente utilizou lá a spotter para dar calor numa peça. A gente pode usar aí o oxigênio aí, a solda oxi, né? Para fazer pontos, né, de calor, né? Qual que é o objetivo de fazer pontos de calor, né? Fazer com que a chapa metálica ela volte à sua estrutura, ela sofra aí, né, de certa forma aí uma retração devido aí a uma deformação na peça, né? Então essa solda também você pode utilizar para tal função. Então a soldagem, corte de gás, oxifoil
Esse slide, ele te traz aí a estrutura, né? Onde nós temos aí um cilindro de oxigênio e um cilindro de oxigênio, de acetileno. Temos os manômetros de pressão, né? Que vão estar informando aí tanto pressão quanto vazão desses gases internos desses cilindros, né? Durante sua utilização. Temos as mangueiras, né? Elas são de coloração diferente. Uma vai ser verde, que representa o oxigênio, e a outra vermelha para o acetileno. Vamos ter a tocha e o bico de solda. É importante frisar, pessoal, que para cada tipo de chapa, é importante utilizar aí o bico específico, né? Então, tem vários aí, 4 ou 5 tipos de bicos, né? Para cada processo distinto, né? Se vai ser um processo de solda ou de corte, o tipo de espessura de chapa, né? Porque os veículos, antigamente, lá na década de 30, por exemplo, nós tínhamos as chapas, né, a lataria dos veículos, elas eram mais rígidas, né? Estamos falando aí de 1,3 milímetros de espessura, né? Hoje nós temos aí temos 70 a 80 centésimos de espessura. Então, com isso, né, temos que tomar cuidado com o tipo, né, de superfície, tipo de chapa a qual você vai estar exercendo aí um possível trabalho em cima disso aí. Então, aqui embaixo, pessoal, nós temos aqui, né, uma imagem onde traz para nós aqui o bico, né, onde vai sair aqui o bico do maçarico, onde vai sair aqui, de certa forma, a tocha, né, que é a mistura dos dois gases, a superfície sendo aquecida, né, a chapa, no caso aqui, e vamos ter uma poça chamada de poça de fusão, onde vai ter a adição de um terceiro material, né? Que pode ser aí como, por exemplo, arame recozido, pode ser também utilizado o estanho, nós falamos do estanho, e também bronze, né? Então vai depender muito aí do tipo, né, de trabalho a ser executado. Claro que para cada tipo de trabalho existe um determinado procedimento acerca desse trabalho. Então aqui nós temos então, pessoal, né, uma descrição um pouquinho maior, né, onde mostra para nós aqui os manômetros, as válvulas de serviço, né, os tipos de bico, né, bico de corte ou bico de solda. Então são dois tipos diferentes, né? Nós podemos, através da solda oxiacetilênica, nós podemos fazer o corte em uma chapa, né? Cortar uma chapa lá, seja qual for a estrutura dela. Uma das coisas que desabona a solda de oxiacetilênica é que ela não é recomendada para chapas muito espessas, né? Ou seja, soldar um ferro maciço, por exemplo, não é possível soldar com solda oxiacetilênica. Por quê? Porque a temperatura que, mesmo sendo um maçarico e nós tendo aí fogo, né, e essa temperatura ela ser extremamente alta, mesmo assim, não, pelo fato do material ser maciço, não ocorre a fusão entre as partes. Sendo assim, dificulta, né, a fusão das peças, ou seja, não vai ter o processo, não vai ser concretizar o processo de soldagem. Até pode ser que ocorra a soldagem, porém, vai ficar uma solda fraca e certamente terá um rompimento desta solda, né? Então, sendo assim, pessoal, quando se trata aí de materiais mais espessos ou sólidos, né, maciços, como o caso do ferro, por exemplo, a gente usa aí, né, a solda elétrica lá, aquela que nós já falamos aí anteriormente, que é a solda com eletrodo revestido. Então aqui tem uma formulazinha, né, pessoal, onde fala ali justamente da combustão, né, entre o oxigênio e o acetileno, o tipo de chama que ele vai gerar, né. É importante que quanto maior for a chama, né, a tocha dele que ele está exalando ali, ela é específica para calor. Então, para você aquecer uma peça, etc. À medida que você vai diminuindo, né, que ela vai ficando mais esbranquiçada na ponta, na saída do bico, aí sim, aí nós vamos ter uma fusão melhor, vai se elevar uma temperatura maior, né? Então, por exemplo, eu citei para vocês lá a junção de duas peças, né, duas peças de lataria, como por exemplo,
Como que é feito o processo de soldagem? Você pode utilizar aí o arame recozido, né, de ferro fundido lá. Nós podemos utilizar também o bronze, que eu já citei para vocês, e eu estava esquecendo de falar do latão, né? O latão é o mais indicado aí, desde que você tem ali um fluxo, né, para auxiliar, né? O fluxo ele é uma espécie de um pozinho que ele vai remover as impurezas diante do bico de solda, né? Ou seja, onde vai ser feita a poça ali, né, de solda. E a partir do momento que ocorre essa remoção dessa poça, aí sim pode ocorrer aí a fusão dessas peças, né? De acordo aí com o tipo de tocha a qual você vai estar utilizando, né? Então aqui nós temos um descritivo, né? Quando nós temos, como por exemplo nessa imagem aqui, né, o maçarico desta forma, amarelado, assim, cor de fogo mesmo, pessoal. Esse tipo de procedimento, ele serve apenas como calor, ou seja, ele vai apenas, por exemplo, lá é muito utilizado aí quem faz reforma de rodas de liga leve, então eles acabam queimando as rodas de liga leve lá para levantar a pintura e tirar toda a tinta, certo? Não é uma temperatura muito elevada, né? Mas o fato é que você vai ter ali uma temperatura razoável ali para soltar o tipo do material. Então nós temos aqui, pessoal, os tipos de chama para maçarico de solda e corte. Então nós temos a neutra ou normal, né? Nós temos o equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio, pessoal, é justamente a mesma quantidade de oxigênio e a mesma quantidade de acetileno que estão saindo no bico onde vai ocorrer a fusão, onde vai ter a tocha, né? Redutora ou carburante, excesso de combustível. Então aqui nós temos mais acetileno, certo? E quando nós precisamos fazer usar ela como oxidante, ou seja, para corte, nós vamos reduzir o acetileno e deixar uma concentração maior de oxigênio, onde ela vai ter essa coloração mais esbranquiçada. E aqui é diante desta forma que nós vamos estar fazendo o tipo de corte necessário a uma superfície a qual você esteja aí precisando cortar uma chapa, por exemplo, né? Temos que tomar muito cuidado quando se fala em cortar uma chapa utilizando um maçarico ou até mesmo no procedimento de solda, é que dependendo da espessura desta chapa, nós sabemos que ela hoje nós temos aí em torno de 70 a 80 centésimos, e que são chapas relativamente muito finas, o que pode ocorrer? Pode ocorrer de eu aquecer demais essa peça e eu fazer com que essa peça ela acabe vindo a deformar, né? Fazer ondas nela, né? E uma vez que se deforme uma peça rígida com uma placa metálica, automaticamente você acaba perdendo a peça. Então o processo de soldagem é um processo que exige aí muita perícia e muito cuidado durante o processo de manuseio dos equipamentos. Então aí, pessoal, né, falando um pouquinho aí da questão da segurança, né? Devido ao arco voltaico, né, na verdade a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso aí, por exemplo, lá quando a gente usa a solda do eletrodo revestido, nós temos que usar uma máscara de proteção, principalmente para os olhos, né? Devido, né, à alta exposição da radiação de luminescência da fusão ali, da faísca que ocorre entre os materiais. No caso da oxiacetilênica, nós vamos ter fogo, né, pessoal? Fogo, mas não é tão nocivo para a visão. Então, basta aí um óculos como esse aqui, de escurecimento. Claro que também todos os equipamentos, né? O avental, né, de raspa, né, que é um avental, as luvas de raspa ali para evitar queimaduras. E também, pessoal, é importante, está faltando nessa imagem aqui, uma máscara, né? Porque estamos falando de gases, né? E durante o processo de fusão, a inalação desses gases aí pode ser extremamente nocivo, né? Para a vida humana, né? Não que você vá fazer um processo de soldagem ali e vai morrer na hora, mas essa longa exposição ao longo do tempo aí pode sim trazer aí alguns problemas aí de saúde, né, para frente aí, levando aí inclusive aí até
ter aí doenças severas, né, como câncer e etc, né? Então tem que tomar cuidado, né? Então aqui, pessoal, nós temos então temperatura de combustão em graus Celsius, né? Temos lá o acetileno. Quando eu coloco o acetileno junto com o oxigênio, olha para quanto que ele vai, né? Vai para 3.480 graus, né? Por isso que eu tenho aí a condição de utilizar aí esse bico ou caneta, né? Como forma de se usar aí para cortar metais, né? Então, novamente, temos os dois cilindros aqui. Lembre-se que eles sempre vão estar identificados, tanto a cor do cilindro quanto a mangueira, né? Aquele que é verde, o cilindro verde, a mangueira será verde. O cilindro vermelho, a mangueira também será de coloração vermelha, justamente para identificar e não ocorrer a troca, né? Não se pode inverter isso aqui. E também, em caráter de prevenção também, as roscas dos manômetros, elas são roscas diferentes, justamente para que não não possa ocorrer aí a inversão desses materiais, causando aí problemas onde possa vir aí causar aí um incêndio ou uma pequena explosão. Pessoal, só um minutinho, por favor. Então, pessoal, retomando, né? Então, o maçarico, pessoal, é a parte do corpo, né? Onde vai ser utilizado ali, onde vai se formar a mistura desses gases, né? E claro que a tocha, né? O fogo mesmo ali, né? O que vai causar é a fusão dos materiais, é o bico, né? E é esse bico que eu já citei no slide anterior para vocês ali, a questão da medida, porque tem uns que são mais grossos e outros que são mais finos. Então, vai depender muito do tipo de aplicação, né? Tanto para solda quanto para corte ou tipo de espessura da chapa a ser soldada. Então tem que tomar cuidado, né? Sempre estar atento a esse tipo de situação, porque uma má aplicação aí vai comprometer aí o trabalho, né? O tipo de soldagem a ser feita. Então, pessoal, juntamente aí com a utilização, né, do arame de solda lá, seja ele de latão ou seja ele de ferro cozido, né? O de latão ele vem normalmente em varetas, né? Pessoal, como que ocorre, né? Então eu preciso ter o fluxo, né? O fluxo vai me ajudar, né? Na eliminação de impureza. Então tá aqui, né? O fluxo que promove a remoção e a dissolução de óxidos e impurezas superficiais, né? Então vai fazer com que ocorra aí de forma mais abrasiva possível, né? A junção das peças, né? Então, pessoal, né, frisando novamente aqui, né, as chapas dos anos 30, nós tínhamos aí, em média, a espessura delas de 1,2 milímetros, né, rígido, reparo trabalhoso. Atualmente, nós temos 75 a 88 centésimos, né, para absorção de impacto, né, e facilitando a recuperação. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Quer dizer o seguinte, que nos veículos antigos, aí falando década de 30, de lá para cá, nós tínhamos espessuras de chapas muito maiores, né? O que traz isso para a carroceria dos veículos? Traz uma rigidez maior para os veículos. Ficam os veículos mais duros, vamos dizer assim, né? O que impossibilitava muito o reparo quando ocorria uma colisão. Hoje, atualmente falando, nós temos aí
praticamente aí 80% dessa rigidez apenas, né? Devido ao quê? Ao projeto dos veículos, né? Justamente para que ocorra aí a absorção de impactos, né? Em caso de uma colisão. Então, por isso que nós temos espessuras de chapas mais finas, né? Ainda temos, claro, que chapas mais grossas aí na parte estrutural do veículo, como longarinas, etc, né? Mas, a grosso modo, basicamente, toda a carroceria, ela é bem mais fina, né? As chapas, né? Então, o processo oxoacetilênico representa a melhor escolha para minimizar a diluição do metal de base, já que a temperatura da chama química é muito mais baixa que a temperatura do arco elétrico da TIG ou do eletrorrevestido. O que quer dizer isso, pessoal? Se formos aplicar, né, dependendo do tipo de soldagem que vai ser feito, e eu colocar lá uma solda lá com eletrodo revestido a uma chapa de espessura muito fina, o que vai acontecer? Dependendo do tipo de máquina e da amperagem a ser utilizado pela máquina de solda, ao invés de eu fazer a soldagem da peça, eu vou acabar danificando, furando a peça, derretendo essa lata, devido a esta alta temperatura, conforme nós temos aqui, né, pessoal? Dependendo, claro, da profundidade que nós vamos ter. Enquanto que a oxiacetilena, utilizando oxigênio, nós chegamos aí a temperaturas bem menores, né? Por isso, a importância de se utilizar a oxiacetilena. E lembrando que, dependendo do tipo de soldagem que estivermos fazendo, pode sim fazer com que ocorra o empenamento dessa chapa. Essa chapa virá ter problemas aí de empenamento. Então tem que tomar cuidado devido ao calor. Mesmo assim, né, ela sendo a oxi sendo uma solda de menor temperatura, ainda ela pode vir aí a danificar uma determinada chapa. Então aqui nós temos então, né, a estrutura, e está falando um pouquinho da questão das temperaturas, né? Ela podendo chegar aí até 3.000 graus, né? Vai depender do tipo, né, de chama a ser utilizada. Neste caso, quando essa partezinha branca da chama fica o mais próximo possível do bico, é onde se eleva mais a temperatura da chama, que é justamente onde a gente vai usar ela para corte. Quanto maior for esta partezinha branca da chama, vai ficar mais nessa faixa de temperatura. Por isso, a importância de como e qual tipo de material a ser utilizado e qual é o tipo de processo a ser utilizado durante o processo de soldagem. Então, parece ser algo muito simples, mas requer aí um pouquinho de cuidado, justamente para não ter problema quanto à perda dessas peças, né? Então, a oxicorte é, na realidade, um processo de combustão. Então, aqui, pessoal, nós estamos utilizando aí a soda oxiacetilênica, mas com o intuito de fazer corte. Não é corte de plasma. Plasma é outra história que a gente vai ver mais para frente, certo? É uma forma onde eu posso cortar aí chapas aí com espessuras de 6, 7 milímetros aí tranquilamente. Porém, esse tipo de corte feito pela oxi, ela não traz assim uma regularidade no corte, né? Não fica preciso, né? Como a gente tem o corte de plasma, que a gente vai falar mais para frente. Então, oxicorte é na realidade um processo de combustão. Quando uma chapa de aço é cortada, o ferro presente na sua composição, aquecido por uma chama à sua temperatura de ignição, reage com o oxigênio produzido, óxidos de ferros, que serão removidos da área de reação pelo sopro da chama. Sendo assim, acaba aí que rompendo a barreira dessa determinada peça, proporcionando para nós aí o corte, né? A fragmentação do material. O corte a oxigênio é um processo de corte térmico que utiliza um jato de oxigênio puro para oxidar o metal base. O processo é usado para aços de baixo carbono, aços de baixa liga e ligas de titânio para cortar chapas de 1 milímetro até 300 milímetros de espessura.
Então, estamos falando aí de espessuras aí relativamente grandes, né? Estamos falando aí de aproximadamente aí 3 centímetros, né? De espessura. O processo é indicado apenas com as chapas que aquecem a região de início de corte até a temperatura de ignição. Então, para que se inicie o corte, pessoal, de uma chapa como essa, nós precisamos de, no mínimo, 870 graus, mais ou menos 870 graus de temperatura na peça. Quando então o jato oxigênio é ligado, tendo início a ação de corte. Elementos de liga tendem, de uma forma geral, a dificultar o corte por promover a formação de óxido refratário, por exemplo, cromo, alumínio e silício, ou por reduzir a temperatura de fusão do metal de base, no caso o carbono, como por exemplo, né? Estamos falando de aço carbono, tornando o corte mais grosseiro. Variações do processo que lançam juntamente com o jato oxigênio, pó de ferro e mistura de outros materiais, que permitem estender a utilização deste processo para outras ligas e materiais. A reação de oxidação produz, em geral, calor suficiente para a manutenção do processo de corte. Contudo, para o início da reação e para o desenvolvimento do corte e de uma forma mais suave, utiliza-se, em geral, um conjunto de chamas de oxigênio e um gás combustível, acetileno ou GLP e etc., concêntricas no jato de oxigênio. Então, sendo assim, pessoal, é possível fazer o tipo de corte, né? Desde que se utilize esses componentes, né? Desde que se utilize o equipamento certo e não esquecendo jamais aí, né, pessoal, do bico de solda, ok? Muito bem, então essas são as imagens, né, dos tipos de maçarico de corte, que são específicos para corte, não para se utilizar aí como solda, né, sim como corte. Muito bem. Então essa alavanca aqui, pessoal, é justamente ela que vai liberar lá o oxigênio. Então primeiro a gente aquece com acetileno e depois, quando ocorre aquela fusão, né, o atingimento da temperatura de 870 graus, basicamente, é apertada esta alavanca e ela vai fazer passar por dentro do tubo, né, do conjunto, o oxigênio, fazendo o rompimento da barreira lá e proporcionando o corte da chapa ou da superfície a qual nós estamos trabalhando aí. Tanto as chapas prontas devem ser cortadas em peças para seu destino final, como as sucatas devem ser cortadas em peças de menores dimensões para facilitar o processamento. O oxicorte é considerado corte por reação química, corte combinado envolvendo os seguintes mecanismos: aquecimento através da chama e reação exotérmica, seguido de oxidação do metal e posterior expulsão através do jato de O2, que é o nosso oxigênio. Cortes não por fusão e sim por oxidação, erosão térmica. Aplicações, peças para mais diversas formas, discos, flanges, quadrados, retângulos, desenhos e modelos. Tudo isso em aço carbono. Aí, pessoal, nós temos um grande problema, né, que é o retrocesso da chama. O que pode acontecer esse retrocesso da chama? Se essa chama, de certa forma, durante o processo, tanto de soldagem quanto de corte, e de certa forma o equipamento engolir a chama, o que vai acontecer? Ele vai retornar para onde? Para os cilindros. E se ocorrer isso, pessoal, pode causar um grande problema, como por exemplo, explosão das mangueiras de oxigênio e acetileno, já vi acontecer isso, incêndios nas mangueiras chegando até os reguladores e ruptura das mangueiras sem a ocorrência da chama. Porém, pessoal, se nós observarmos aqui nessa imagem anterior aqui nós temos, pessoal, válvula corta-chama. Ou seja, caso ocorra dessa chama voltar, né, daqui do maçarico para trás, essa válvula corta-chama, ela interrompe a passagem tanto do oxigênio quanto do acetileno, interrompendo isso, não deixando que ocorra aí
um retorno dessa chama, causando o que nós já falamos aqui, que é a explosão das mangueiras, o incêndio e a ruptura das mangueiras. A consequência disso, né, pessoal? Riscos de início de decomposição do cilindro acetileno, riscos de alimentação do incêndio e enriquecimento da chama, riscos de explosão do cilindro. Você imagine, né? Se ocorrer aí até ele aquecer, até pegar fogo, tudo bem. Agora, se ocorrer a explosão, vocês imaginem uma granada com material extremamente grosso, como é a espessura dos cilindros, né? Então, o que tiver perto aí vai cortar o meio, né? Então, o operador que estiver utilizando o equipamento, provavelmente vai ter problemas aí de saúde, né? Providências. Fechar imediatamente as válvulas dos cilindros e resfriar os cilindros com água por no mínimo 24 horas. Então, veja como que é um processo extremamente importante, né? Porém, se ocorrer aí um incêndio por parte dessas válvulas, entre outros aí, automaticamente nós vamos ter aí um problema voltado aí para até mesmo o corpo de bombeiro vir resolver. Eu mesmo vi acontecer uma vez isso aí, e a reação do fogo perto dos cilindros de oxigênio e acetileno são realmente extremamente perigosos. Falando ainda do retrocesso de chama, né, pessoal? Isto ocorre quando, por qualquer motivo, a velocidade de saída dos gases fica menor do que a velocidade da combustão. Pode ocorrer isso, pessoal, quando nós tivermos aí baixa pressão nos cilindros. Estiver acabando lá, porque uma vez que nós temos os manômetros nos cilindros, nós temos aqui, o que o manômetro faz? Ele mede pressão, tanto do cilindro quanto a pressão de saída deste gás. Se ocorrer que esta pressão de saída tiver maior que a pressão de saída após o manômetro estiver maior que a saída para o bico, tiver maior do que a do cilindro, pode ocorrer que ocorra esse retrocesso de chama. Se ocorrer o retrocesso de chama, aí a coisa fica complicada, conforme nós já falamos aí anteriormente ali, né? Então tem que tomar cuidado. Então, a partir do momento que o profissional que está trabalhando com esse tipo de soldagem, ele tem que estar cuidando sim do processo que ele está executando, mas também é de extrema importância ele estar cuidando do equipamento, né? Então sempre está observando os manômetros de pressão, para que não ocorra aí imprevistos, né? Mas uma vez que ele tem, além dos manômetros de pressão e tudo que nós já falamos aí, tem aquela válvula lá anti-chama, né? Que vai aí auxiliar o operador em caso de uma situação inesperada, como esse retrocesso da chama, e isso vai ajudar justamente aí para que não ocorra esse imprevisto. Então aqui nós temos então, né, pessoal, as válvulas corta-chamas, né? Então a função dela é fazer o quê? É não deixar que ocorra o retrocesso, né? Então ela está montada na saída dos reguladores, possui 4 funções: unidirecional de fluxo, cortar chama, trava o fluxo quando dá contrapressão e dispara o fusível térmico com a incidência de fogo. O que é um fusível térmico, pessoal? Ao invés dele retornar para dentro do cilindro, ele joga fora aquela chama, né? É claro que não tem perigo nenhum para o operador, porque já é feito para isso mesmo. Mas se ocorrer esse retorno, ele acaba aqui jogando fora, né? Então, a legislação pertinente, pessoal, é uma NR18, né? Da portaria 3.214 de 1978. Veja como é velho isso aí, né? Operações de soldagens e corte a quente. Então, isso é uma NR, pessoal, é uma norma regulamentadora, vocês já conhecem um pouco das NRs, né? Então, o que diz a NR 18.11.6? As mangueiras devem possuir mecanismos contra o retrocesso de chamas na saída do cilindro e na chegada do maçarico. Então, nós temos duas válvulas. Nós temos uma válvula na saída
e nós temos uma válvula na entrada do maçarico. Então, é extremamente seguro, né? Ou deve ser extremamente seguro, mas, como todo material, todo equipamento, periodicamente ele deve passar por manutenção, né? Seja uma manutenção visual ou até mesmo uma manutenção programada, que é feita aí através do fabricante de equipamento ou através mesmo de um controle de manutenção já dentro da própria empresa, né? Porque, veja, né, se eu tenho uma empresa e eu tenho um equipamento como esse, que pode ocorrer todas essas situações que nós abordamos anteriormente, e eu não aplico a esta ferramenta uma manutenção periódica, eu estou colocando em risco o trabalho, a vida humana, entre outras coisas, né? Cilindro acetileno. Devido ao acetileno ser uma combinação de 92,24% de carbono e 7,47% de hidrogênio, ele é muito instável, oferecendo grande perigo ao seu manuseio. Pressões acima de 1,5 kg por centímetro quadrado, o acetileno terá grande facilidade para explodir devido à liberação muito violenta de hidrogênio. Devido ao acetileno ter a capacidade de se dissolver na acetona na proporção de 1 volume de acetona para 25 volumes de acetileno, desta maneira tem-se esse revestimento de acetona para dissolver o acetileno, por volta de 4 a 9 kg a uma pressão de 17,5 kg força por centímetro quadrado, onde seu poder explosivo desaparece, isto é, no interior do cilindro. Então nós temos, além de termos aí o cilindro, né, temos também uma composição de acetona interna, né? Decomposição do acetileno é a quebra da molécula de acetileno, podendo ocorrer uma explosão sem oxigênio a 300 graus centígrados. O cilindro pode explodir em até 24 horas. Então, o que tem que fazer, pessoal? Se ocorrer aí uma situação como essa, deve ser feito um resfriamento desse cilindro, né? Em algumas empresas aí onde existe um risco eminente voltado aí para o acetileno, eles são montados estrategicamente já sobre um chuveiro, que em caso de superaquecimento e essa quebra aí das moléculas do acetileno, coloca o cilindro em baixo de água. Na verdade, ele já tem lá já propenso sobre o cilindro já uma espécie de um chuveiro, né, para fazer esse trabalho conforme está aqui. Não resolve esfriar somente a lateral. Esse resfriamento tem que vir de cima, né? Sendo assim, vamos para outros processos de soldagem e corte. Soldagem de corte a plasma, né? Então, o plasma, pessoal, ele é um processo onde hoje é muito utilizado e desta forma, o plasma, pessoal, ele traz um acabamento muito próximo aí, né, da perfeição, né? Que são as peças aí cortadas no plasma, né? Aqui em Ponta Grossa mesmo tem uma empresa só que ela fabrica qualquer tipo de peça e essas peças são cortadas no plasma, certo? Então, vamos lá. Em 1950, o processo de TIG, gás inerte de tungstênio de soldagem, estava implantado como um método de alta qualidade para soldar metais nobres. Durante seu desenvolvimento, descobriram que se reduzissem o diâmetro do bocal por onde sai a tocha de gás para a soldagem, o arco era comprimido, aumentando a velocidade e a temperatura do gás. O gás ionizado, ao sair pelo bocal, em vez de soldar, cortava. Então, pessoal, o processo de plasma, ele provém, né, do processo de soldagem TIG, que mais para frente a gente vai estar falando sobre a TIG aí. O processo plasma é composto de uma fonte de corrente contínua, uma tocha que transmite corrente elétrica e gases na região de corte. Sendo assim, conseguimos aí criar, né, uma
ferramenta tanto para soldar quanto para cortar, né? Então, como que funciona o plasma, né? Um arco é aberto entre os eletrodos da tocha e a peça. O gás a alta pressão é aquecido pelo arco elétrico. As moléculas do gás se dissociam em elétrons, prótons e nêutrons, absorvendo grande quantidade de calor do arco elétrico. Essas partículas dissociadas recebem o nome de plasma. O plasma é então injetado sobre a peça, através do bocal de pequeno diâmetro, a fim de proporcionar grandes velocidades. E além de proporcionar grande velocidade, está proporcionando grande temperatura. Então, o plasma, ao tocar a peça, se recombina formando um gás novamente. Quando isso ocorre, o calor anteriormente absorvido é liberado rapidamente e transferido para a peça. A temperatura do plasma ao tocar a peça pode chegar aos 28.000 graus Celsius. Essa temperatura funde qualquer material. Então, como nós temos uma liberação desse gás, desse plasma, em um orifício extremamente fino, ele se torna algo cortante. Então, mais do que ele fundir o material, ele acaba aqui cortando este material diante de qualquer tipo de modelo, qualquer tipo de desenho, né? Então, o que nós temos aí? Temos uma fonte de energia, DC, que lembra o que é DC? Corrente contínua. Um console de ignição para alta frequência, console de controle de gás, a tocha de plasma e o conjunto de válvulas, né? Onde você vai ali atuar em cima disso aí. E claro, né, temos a tocha, que é a ferramenta a ser cortada, né? Salvo, né, pessoal, para ferramentas extremamente grandes, né, onde elas não usam esse tipo de tocha, né, porque essa é uma tocha mais manual para ser usada aí humanamente falando. As grandes ferramentas, as grandes indústrias aí têm uma tocha de plasma que é muito grande, e ela é tão precisa quanto, na verdade, ela é mais precisa ainda, né? Porque ela é robotizada, então o corte se torna mais preciso, né? E aqui, para quem nunca viu, né, um corte de plasma, ele é mais ou menos assim, ó. Olha como que ele faz aqui, ó. Ele vai cortando como se fosse um estilete cortando um papel. É muito parecido a impressão que se tem, né? Então, devido à concentração de calor, não produz distorção na chapa. A ausência de rebarbas, então ele propicia, né, pessoal, um corte fino, vamos dizer assim. Previsão de corte com menor gap, né, largura de corte, então é um corte extremamente pequeno. Isso nos remete à situação onde não tem perda de materiais. Precisamos manter sempre limpo, né, a região onde vai ser utilizado o plasma. A velocidade de até 10 vezes maior que o corte oxacetileno. Então, ele é muito mais forte, vamos dizer assim. Por isso que não ocorre, né, a formação de rebarbas durante o processo de corte de plasma. Não muda a permeabilidade magnética e não é necessário reparo da chapa após a soldagem. Ou seja, a chapa ela não empena. Ela não vai entortar, vai funcionar. Por quê? Porque a velocidade de corte é muito grande, embora que a temperatura, comparado com o óxido acetilênico, é muito maior ainda, né? Mas o fato é que o plasma é preciso. E agora nós vamos falar, pessoal, do processo de soldagem com eletrodo revestido, que é aí a popular solda elétrica, né? Que ela é recomendada aí para metais sólidos, né? Um chassi de caminhão, soldar aí um pedaço de ferro, ela sim é recomendada para que seja feito o processo de soldagem. Então, a definição de soldagem, né, pessoal? Existem diversas definições sobre o assunto, porém a mais recomendável é estabelecida pela AWS. Soldagem é um processo de união de materiais usando para obter a coalescência localizada de metais e não metais. Coalescência, pessoal, é fusão, tá? Produzida por aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem utilização de pressão ou material adicional. Então, no caso,
utilização de pressão voltada aí para gás, né? Então, pessoal, aqui é uma classificação dos processos de soldagem. Soldagem por fusão. Classificação quanto à fonte de calor. É reação química ou é arco elétrico, né? Reação química, soldagem, oxi-acetileno, certo? Arco elétrico, eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, arco submerso, laser e feixe de elétrons. Então, a única solda por reação química que nós temos hoje é a solda oxi-acetilênica. Os demais são todos feitos através de arco elétrico, né? Repetindo, como eletrodo revestido, que é a solda elétrica, TIG, que tem muito a ver aí com o quarto de plasma, né? O quarto de plasma nada mais é do que uma solda TIG, porém com uma espessura um pouco menor. E essas outras aí como arcos submetidos, solda laser e feixe de elétrons, né? Então vamos lá, classificação dos principais processos de soldagem. Confusão de material por arco elétrico. Temos lá arco submerso, plasma, TIG, arame tubular, MIG-MAG e com eletrodo revestido. Por resistência elétrica, a ponto, por costura ou topo a topo. É o tipo, né, de formas a ser feitas. Depois mais para frente a gente vai falar ali sobre ponto a ponto, costura ou topo a topo. Por indução elétrica, por chama oxacetilênica ou por radiação luminosa, nesse caso, por raio laser. Processo de soldagem com eletrodo revestido. A soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido também é conhecido como soldagem manual a arco elétrico. É realizada com o calor de um arco elétrico mantido entre duas partes metálicas, no caso o eletrodo de solda e a base, né? A chapa. A extremidade de um eletrodo metálico revestido e a peça de trabalho de metal base. O calor produzido pelo arco elétrico é suficiente para fundir o metal de base, a alma do eletrodo e o revestimento. Quando as gotas de metal fundido são transferidas através do arco para a poça de fusão, são protegidas da atmosfera pelos gases produzidos durante a decomposição do revestimento. A escória líquida flutuante em direção à superfície da poça de fusão, onde protege o metal de solda da atmosfera durante a solidificação. O que é a escória, pessoal? Durante o processo de soldagem, da fusão do eletrodo, da poça de solda, a poça de solda nada mais é do que a fusão do eletrodo revestido, do material que sai do eletrodo revestido, com a superfície a ser soldada. Vai formar uma espécie de uma poça ali, quente, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês lá, só para vocês entenderem, quando a gente tinha aqueles desenhos lá na televisão ou alguns filmes, aquela lava do vulcão. Então a poça, ela forma muito parecido com aquela lava de vulcão, certo? Que é um material, de certa forma, denso, porém extremamente quente, né? E ele vai fundir com a segunda base, que é a base onde foi aplicado o eletrodo. Mas, porém, durante o processo de soldagem, durante o processo de fusão dessa poça de metal aí, pode ocorrer o surgimento da escória, que é um resfriamento prematuro desta poça. Então, ele acaba que não fundindo, não ocorre a fusão entre a peça a ser soldada, e ele sobra essa escória. Por isso que, sempre quando é feito um processo de soldagem, que é soldado ali o material, após ali a finalização do processo, pega-se ali, né, uma ferramenta pontiaguda e bate sobre a solda para tirar essa escória. Porque a escória, ela não significa fusão. E, na realidade, ela acaba aqui atrapalhando a fusão. Sendo assim, ocorrido isso, fica muitos poros dentro dessa poça de fusão.
devido à formação dessa escória, o resfriamento da poça de fusão prematuro. Sendo assim, pessoal, tem que se repetir o processo de soldagem sobre a peça novamente. Uma vez que você produz, né, refaz novamente, mesma coisa. Após o resfriamento, a ferramenta pontiaguda bate em cima para ver se sai aquele cascão, aquela escória, que é o resfriamento da poça de fusão. E aqui nós temos então, né, pessoal, a formação da escória. Então nós temos o eletrodo revestido. Então ele é uma vareta com um material sobre ele, e a temperatura, na verdade, pessoal, nós estamos falando aqui de um arco elétrico, né? Então a solda elétrica nada mais é do que um curto-circuito, onde vai ter o aterramento e vai ter o positivo da máquina, é o curto-circuito. O aquecimento elevado desta vareta revestida gera esta formação, esse metal líquido aqui, que é a poça de fusão. Feito isso, pessoal, se ocorrer o resfriamento, pessoal, vai ter a formação desta escória aqui. É de extrema importância frisarmos que solda elétrica, pessoal, solda com eletrodo revestido, ela tem que ser feita utilizando um macacão de raspa, um macacão específico de couro, luvas de raspa, certo? E a máscara de solda, porque a eletroluminescência que sai durante esta fusão, o faiscamento que ocorre aqui, pessoal, ele é extremamente nocivo. Primeiro, porque pode gerar queimaduras, e ele queima se você não usar a máscara, e o dano maior que é para a vista, né? É muito comum aí os soldadores falarem assim: eu queimei minha vista lá com solda elétrica, né? Ou solda eletrodo revestido. Isso, pessoal, é extremamente doloroso o queimar a vista, porque você fica 3, 4 dias sem poder abrir os olhos, com uma sensação. Imagine você com o olho cheio de areia, você piscando com o olho cheio de areia. É a mesma sensação de queimar a vista com solda elétrica. Então tem que tomar cuidado, gente, tem que tomar cuidado, porque ele é extremamente perigoso, né? E também dizem aí alguns estudos que a utilização por tempo prolongado do sistema, desse tipo de exposição a esse tipo de raio ultravioleta aqui, pessoal, pode trazer danos severos aí para a saúde humana, né? Partindo sempre aí, falando aí do próprio câncer, né? Mesma coisa, pessoal. É importante que se use tanto a máscara para solda, né? Que vai evitar aí qualquer tipo de exposição a raios ultravioletas aí gerados pela fusão, né? Pelo curto-circuito. E também, pessoal, é importante que não ocorra a inalação deste material, porque se ocorrer a inalação desse material, também pode trazer aí problemas futuros aí voltado à saúde. Características do processo, né? Então, o processo de soldagem com eletrodo revestido é o mais amplamente utilizado. Possui a maior flexibilidade entre todos os processos de soldagem, uma vez que a maioria dos metais pode ser unida ou revestida pela soldagem. Existe uma grande variedade de eletrodos revestidos, facilmente encontrados no mercado. Cada eletrodo contendo no seu revestimento a capacidade de produzir os próprios gases de proteção, dispensando o suprimento adicional de gases necessários em outros processos de soldagem. Também falando, né, que tem uma grande variedade de eletrodos, pessoal, tanto quanto o tipo de material, como já foi dito aí, e também quanto a espessura desse material. E também o tipo, né, de aplicação a ser feito em determinados materiais. Então tem que tomar cuidado e saber qual é o tipo de soldagem, qual é o tipo de superfície a qual você vai submeter, né, esse processo de soldagem. Eletrodos revestidos podem ser usados em todas as posições, plana, vertical, horizontal, sobre a cabeça, como em praticamente todas as espessuras de metal de base e com áreas de acesso limitado. Também é usado para revestimentos de duros, cortes ou goivagem. Gente, é importante também frisar o seguinte, que
Se eu aumento o diâmetro do meu eletrodo, e eu aumento também, ocorre a necessidade de aumentar a amperagem da minha máquina, a máquina a qual eu utilizo aí para fazer a máquina de solda, na verdade. Se eu aumento esta corrente, essa amperagem, obviamente eu vou aumentar a temperatura na ponta do eletrodo. E é aí que pode ocorrer o derretimento desta chapa, trazendo aí a condição de efetuar furos nessa chapa e acabar perdendo. Por isso a importância de saber a espessura da chapa a ser trabalhada. Então temos algumas vantagens e algumas desvantagens da solda com eletrodo revestido. Por exemplo, as vantagens são o processo de soldagem de baixo investimento. Então o equipamento, desde o equipamento falando do EPI, quanto o tipo de ferramenta, como a própria máquina de solda, estamos falando de um investimento aí relativamente baixo. Não há necessidade de suprimento dos gases, porque os gases já estão compostos já no revestimento do eletrodo. Flexibilidade de aplicação, então a solda elétrica ela pode ser aplicada em diversos tipos de materiais, né? Metálicos e, claro, diversas aplicações quanto ao seu estado, a sua locação. Grande variedade de consumíveis, né? E equipamentos podem ser usados também para outros processos. E as desvantagens, né, pessoal? Temos aí, infelizmente, a baixa produtividade, dependendo do tipo de soldagem, necessidade de cuidados especiais com os eletrodos, né? Um dos cuidados essenciais dos eletrodos é que, por eles serem, né, uma vareta revestida, pessoal, eles podem facilmente assimilar umidade, ficarem úmidos, né? Então, um dos cuidados básicos é manter sempre os eletrodos em local arejado, seco, e de preferência aí eles devem estar embrulhados em jornais, já com o intuito de minimizar qualquer tipo aí de umidade. E o jornal também tem a capacidade de assimilar a umidade. Então, se o eletrodo estiver úmido por algum motivo, o jornal acaba aqui tirando essa umidade, você não perde o eletrodo, né? E o volume de gases e fumos gerados no processo. Então, já falei para vocês a questão aí de, embora está utilizando a máscara específica para soldagem, também deve-se utilizar uma máscara para que você não inale esses gases, porque esses gases eles são extremamente tóxicos, né? Como qualquer outro gás resultante aí de um processo químico. Então, tem que tomar cuidado neste sentido aí. Beleza, pessoal? Alguma pergunta até aqui, gente? Não, professor, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo? O Alexandre está entendendo bem, professora? Sim, professor. Tá? Então tá jóia. Pessoal, para que nós não nos estendamos muito e não fique uma aula muito cansativa, vamos encerrar por aqui e retornamos aí na próxima aula aí, partindo daqui para frente aí. Ok, pessoal? Obrigado pela presença de todos aí. E qualquer dúvida, já sabem, é só mandar por e-mail ou sinalizar aí pelo WhatsApp ou qualquer outra ferramenta que nós tenhamos aí. E pelo WhatsApp, enfim, né? Só me chamar lá que já vou estar respondendo. Estarei o resto do período hoje aí à disposição de vocês aí. Obrigado, pessoal, pela participação de todos aí e até a próxima aula. Valeu, professor. Nós. Até mais, um abraço.